Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando o novo SecurityCast, webcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. O tema de hoje foi votado pelos internautas. Na verdade, nem chegou a ser votado, ele foi um convite especial que nós fizemos a um amigo nosso. Vai ser o webcast número 39, vai falar de prevenção de perda de dados, ou Data Loss Prevention, famoso DLP. Mas antes de qualquer coisa, eu acho interessante a gente fazer a apresentação do nosso convidado especial, que é o Guilherme Alencar, especialista em DLP. Opa, prazer muito grande. Boa noite. Alô? Cortou? Vamos lá? Tá valendo. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Alencar. Como o Alcion tinha mencionado, né? Eu trabalho atuo na área de prevenção de perca de dados, tanto na área técnica como na área de pesquisa. E é uma área bem abrangente, que tem bastante crescimento aí, também bastante no mercado, né? Tem bastante. Opa, um pouquinho nervoso aqui. Tem bastante. Fica tranquilo. Fala mais aqui da tua área de atuação, cara. Depois Beleza. a gente vai entrar no assunto aí, mas fica tranquilo, tá em casa. Isso. Minha área de atuação, meu background é hardware, né? Desenvolvimento de hardware. E comecei na área de operação de aviação. Sempre fui fascinado por computação e hoje atuo na área de suporte técnico e na área de pesquisa. E gosto bastante do que eu faço e acho que quando a paixão envolve, né, não tem limite, né? A gente se dedica cada vez mais. Mas é isso aí. Cada dia a gente aprende mais no dia a dia, né? E também com os outros. Bacana, cara. Seja muito bem-vindo aí a esse grupo de malucos aqui do SecurityCast. Opa. Bom, meu nome é Alcion Júnior, como alguns já conhecem, eu sou especialista em segurança cibernética, atuo como professor universitário na Universidade de Brasília, nessa parte de segurança da informação. Eu vou passar a palavra aos nossos amigos aí que fazem parte, começando pela ordem alfabética. Alberto Azevedo, o Careca. Pode começar, meu amigo, fala aí. Boa noite, pessoal. Azevedo, sou especialista em segurança da informação, sou velho conhecido de vocês já, estou aqui para tentar colaborar um pouco nesse assunto, que é uma das partes, talvez que seja que eu também gosto muito da área de segurança, da parte de prevenção. Vou passar a palavra para o meu amigo Gilberto Sodré. Boa noite, pessoal. Todos aqui. Boa noite para quem está assistindo a gente ao vivo, depois quem está assistindo também a gente no offline. Meu nome é Gilberto Sodré, sou professor universitário, sou especialista na área de segurança da informação e sou perito na área de computação forense. Então, boa noite a todos. Passo a palavra agora para o meu amigo Gustavo Martinelli. Aí. Falou, Gustavo. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital e sou o braço jurídico aqui do SecurityCast. Vamos lá então iniciar, passando a palavra agora para o Alcion. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela audiência e, por favor, participem bastante, que a participação de vocês é bem importante para a gente. Alcion. Oi, pessoal. Boa noite, então. Só lembrar a todos que estão assistindo, né, que as nossas perguntas elas estão abertas no nosso chat, pelo canal do YouTube. Quem estiver vendo pelo YouTube, no link que a gente compartilhou, no canto direito tem o chat. A gente vai interagindo, vendo as perguntas que vocês têm aí para os nossos participantes, e aí a gente vai desenvolvendo o assunto. Bom, falar inicialmente, fazer a introdução, apresentar o que é o assunto. Às vezes a gente acaba falando um pouco de DLP no nosso dia a dia, e acaba o que realmente significa o que é o DLP. Então o nome em português, como todo mundo já sabe, que é o título do nosso webcast de hoje, é Prevenção de Perda de Dados, que é um problema muito grande, um problema importante, tá, que deve ser visto em questão quando a gente fala de sistemas, de mensagens corporativas, por uso intenso de e-mails e comunicações críticas de negócio, inclui o que? Dados confidenciais. Não, nessa hora, nesse momento onde você está incluindo dado confidencial dentro da comunicação, você começa a se perguntar se esse dado realmente está andando, essa informação sigilosa, ela está caminhando de forma correta, ou seja, naqueles 3 pilares de segurança da informação que a gente conhece muito bem, né, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade. Se realmente aqueles 3 pontos são importantes. Dentro desses pontos aí, nós vemos que o DLP abrange
2 deles pelo menos, tá? Então, dado isso, para impor aqui os requisitos de conformidade que você tenha para esses dados que ocorram, ou seja, para que esses dados contribuam com isso aí, e para gerenciar não só o uso de e-mail, mas também para o transporte desses dados sem atrapalhar nenhum tipo de produtividade dos seus funcionários, existe o quê? Os recursos de DLP, que vai o quê? Auxiliar na gerência desses dados confidenciais, mas ao mesmo tempo vai deixar que a utilização desses dados, ou seja, a manipulação desses dados não seja prejudicada. É aquela história, né? Conseguir conciliar o conforto do teu usuário, ou seja, até onde o seu usuário pode chegar, pode trabalhar, de que forma que ele pode trabalhar, sem atrapalhar diretamente na produtividade da sua empresa. Senão você chega lá e a gente começa já a comentar alguma coisa, rapidamente, você começa a colocar um monte de controle físico, catraca, biometria, né, chave, cadeado. Daqui a pouco o cara tem que passar por 30 pontos de acesso físico para chegar na mesa dele. Quando ele chega na mesa dele, já está na hora dele voltar para o almoço. Então você atrapalhando aquela produtividade. É bem aquilo. Então tem que saber o momento, ou seja, o ponto que eu posso, até onde eu posso chegar, né? E aí já vou dando a deixa, digamos assim, para o Guilherme ir nos ajudando aí com essa informação que ele trabalha no dia a dia, né? Passando os cases, os problemas que ele tem aí nesse trabalho que ele passa, mas enfim, saber como trabalhar, porque o DLP é uma questão importantíssima. Como eu falei, são dados sigilosos que tem dentro, que trafegam dentro da sua empresa pelos meios de comunicação, e nós temos que se preocupar para esse dado não termos evasão desses dados para cair em mãos erradas. Então você fala, então Guilherme, se você quiser ir comentando aí, colocando, fica tranquilo, como eu te falei, fica tranquilo, vai colocando o case, o que você tem no dia a dia, os principais desafios. E aí você pode falar da implementação dessa ferramenta, né, o que você ou seja, o que você no dia a dia, o seu dia a dia traz de informação para que facilite, traga de conhecimento para os nossos ouvintes, para a galera que está acompanhando a gente. Opa, com certeza, um prazer. Muito completa a apresentação inicial, assim, aí, já deu uma força. Inicialmente, né, por exemplo, né, geralmente quando a gente está falando de LP, a gente começa do ponto, tem o usuário iniciático, né, o usuário novo, que não está bem experiente, e por engano ele acaba vazando essa informação, né? E tem aquele usuário que é mal intencionado, que é impossível você prever que isso aí vai acontecer, ou que essa informação vai vazar. Porém, você tem que ter essa camada de proteção, né? Como você mencionou, existe não só por questão de estar seguro, né? Até por questão de requisito legal, né? Existem alguns requerimentos, aí, inclusive em nível governamental, né? Que requer que o uso do DLP, proteções contra HIPAA, contra o PCI e etc, né? Então... Guilherme, deixa eu te cortar um pouquinho rapidinho. Opa. Aproveitando sua deixa, até porque o pessoal, alguns não sabem, você trabalha nos Estados Unidos. E esses requisitos legais, eles não são totalmente em compliance com os nossos aqui no Brasil, né? Isso. Então, assim, é bem bacana quando você for dar um exemplo, até a gente comentar para a gente saber como é que está, né, o mercado norte-americano nesse ponto, o que eles estão exigindo para a gente fazer essa comparação aí, que nós temos aí o nosso Martinelli aí para dar uma força, para falar nesses pontos aí, fazer um batimento até legal, falar um pouquinho dessa parte de legalidade da informação também. Com certeza, e é um prazer também, acho que é legal a gente ter esse brainstorming, né, que acaba somando dos dois lados, né, e assim, eu tenho essa curiosidade de saber também como é que tá eu sei que tem um requerimento, se as companhias, como é que chama, organizações estrangeiras, né, ela tem que bater esse certo requerimento, né, mas se vocês quiserem a gente pode conversar mais detalhe com isso aí, eu já passo pro Gustavo aí pro Martinelli, pra gente trocar uma ideia sobre isso, como é que tá o status disso aí no Brasil, mas eu sei que tem companhias estrangeiras para efetuarem negociações ou até transações com companhias norte-americanas e acredito também europeias, tem que estar em conformidade com as leis de privacidade e é onde entra, né, o requerimento do DLP. Então é basicamente, né, o conceito, Alcione, de, vamos dizer, é uma forma de engenharia, né, de uma camada extra de proteção, onde o antivírus
protege o sistema contra os malwares, sobre as coisas negativas que pode afetar e danificar o computador. Porém, o DLP, no caso, né, protegeria as informações boas para não sair da companhia, né, para ficar lá dentro de uma maneira que tanto o funcionário, por acidente, ele tenta passar essa informação, ela acaba não sendo enviada, né, ela acaba sendo enviada para quarentena, vamos falar, ou uma pessoa mal intencionada faz essa tentativa e é onde você tem, dependendo da resposta, né, tanto só gerar um incidente, como também gerar o bloqueio, né? Aí, aprofundando mais um pouquinho, né, é onde você entra aquelas ideias de rede, se o endpoint ele está em nível sistema operacional, se ele está na própria rede, se ele está ali só para monitorear, se ele está ali para bloquear, e até o mercado, né, tem várias outras opções, dependendo do nível, né, ou do requerimento de proteção que a pessoa precisa, né? E depois que escolhe a solução correta, é feito o ajuste e é uma tarefa, como a gente fala, interminável, né? Sempre a gente vai estar aprimorando, adicionando mais camadas, fazendo um ajuste de políticas, até para ficar de forma optimizada, né? E essa equipe que acaba participando disso aí é um trabalho que é contínuo. Todo dia tem novidade, cada dia ele tem novos incidentes para remediar, coisas novas para ajustar, tem avanços da tecnologia que a pessoa vai atualizando para poder se adequar às necessidades da companhia. Então é uma tarefa que cada dia tem novos desafios, né? E também bastante novidades. Bom, eu passo a palavra aí para vocês, se tiver alguma pergunta aí. Manda ver. Uma pergunta, Guilherme? Claro. Hoje tem várias empresas que utilizam do BYD, ou seja, o Bring Your Own Device, ou seja, os seus próprios colaboradores trazem seus produtos, seus equipamentos para trabalho, seja smartphone, tablet, notebook, né? E eu sei que tem várias ferramentas hoje de DLP, de controle contra vazamento de dados. Como é que funciona, né, pelo menos aí nos Estados Unidos, quando você está, né, essa questão de você ter equipamentos dos usuários com informações da corporação dentro desses equipamentos, planilhas, documentos, né, e você tem que proteger isso contra vazamento. Mas o equipamento é do terceiro, né, quer dizer, do colaborador, mas a informação é da empresa. Como é que funciona isso aí? Como é que as ferramentas podem resolver esse problema, essa bola dividida aí? Opa, boa pergunta. Então, tendo um nível, né, baseado no tipo da tecnologia que está sendo utilizada, se ela é feita em nível sistema operacional e a companhia tem a organização, né, tem uma política de usar o seu próprio equipamento, né, esse monitoreamento, essa camada de proteção, ela pode ser feita em nível endpoint, que é um nível do computador pessoal da pessoa, onde é instalada uma aplicação, e essa aplicação vai efetuar o trabalho, né, baseado numa política ou baseado em condições escolhidas, né, já pré-configuradas. Aí o bacana é que se essa máquina, né, conectada na rede da organização, no caso, existe a proteção em nível de rede, né, aonde a visualização ela vai ser mais específica e bem mais técnica, né, aonde tanto pode efetuar as duas como só uma. Então tudo depende do requerimento, né, como que basicamente, por exemplo, dependendo da função desse colaborador, vamos falar, ele está no cargo confidencial, então essa camada de proteção ela vai ser um pouco mais drástica, né? Aonde isso aí vai requerer um pouco mais de recurso e até uma questão bem importante, né? E acho que o Alcion mencionou no começo, né? É a questão de treinamento, a questão de aperfeiçoamento do usuário, né? De explicar o porquê que isso está sendo feito, não é para uma questão como espionagem, né? Não é essa a ideia. A ideia é mesmo passar a ideia de, se caso a pessoa por acidente, né, passar colaborar essa informação de maneira Opa, alô? Cortou? Estou ouvindo. Não, estou ouvindo você. Pode continuar.
Então, aí se a pessoa por A gente acidente, coloca né? no mudo aqui para evitar que atrapalhe sua comunicação. É só isso. Pode ir falando aqui que a nossa. Vai observando aí qualquer coisa, pergunta pra gente que a gente dá ok aqui. Valeu. Então, se a informação de maneira por acidente, né, for vazada, a pessoa pode receber uma notificação e falar, ó, esse tipo de informação não bate nas diretrizes, isso aconteceu dessa maneira, a pessoa até gera uma explicação e tudo fica bem, né? Ou até, como a gente mencionou, né, se a pessoa mal intencionada, ou teve uma das dúvidas lá, né, no YouTube, da questão de hackers e etc. A pessoa tenta se passar por usuário, conseguir uma senha, né? Essa não é o desenho ideal do DLP, ou em modo geral, né? Mas se a pessoa tenta vazar essa informação por e-mail, ou usando a credencial da pessoa, você tem uma camada extra de proteção. Aquilo ali vai bater na política e não vai passar. E isso é bacana, né? Então é aquele mundo, né? Você se protege contra vírus, mas você também tem que proteger a informação boa ou a informação confidencial que está dentro do seu sistema, né? Aí existe uma janela de possibilidades, aonde tem a questão de identificar onde estão essas informações, ou por que essa informação é confidencial. Então eu passo a palavra aí, não sei se ficou clara a resposta aí. Só complementando a pergunta, Guilherme. Assim, para ficar claro para quem está nos assistindo aqui, ou seja, como que o DLP ele poderia agir nessa situação? Tipo assim, o usuário tem uma planilha, ele tem acesso a uma planilha na rede, ou ela tem uma planilha armazenada no computador dele. A ferramenta de DLP, através das políticas, ela impediria, por exemplo, que essa pessoa anexasse essa planilha no e-mail e mandasse para fora? Isso. Isso? Só para deixar claro para as pessoas como é que a ferramenta efetivamente age nesse caso. Exatamente. Tem o processo de varredura, né, que ela identifica as informações confidenciais, baseadas em várias possibilidades, né, como que se tem uma palavra ou se tem alguns requisitos, expressões regulares, entre outras, né, depende da tecnologia que está sendo usada. Quando isso aí é batido, né, quando essa informação é identificada, né, ela fica já visada como confidencial, e quando está feito o envio por e-mail, a transferência por USB e diversas possibilidades, é gerado o incidente e daí gera o bloqueio, né? E essa é a ideia. Legal, foi até bom você comentar isso aí, Guilherme, porque é importante que muita gente não entende como é que o DLP faz o bloqueio. Ele acha que passa o tempo todo por o crivo de um analista de segurança. O cara fica olhando lá, toda hora vendo e-mail, subindo, né, achando que é o Matrix ali rodando. Mas é engraçado, mas muita gente acha que é isso. É verdade. Né? E nada mais que são tags que você coloca de um documento, ou são tags que você coloca como identifica que documentos são confidenciais ou outra coisa parecida. E essas tags, essas informações que você coloca, ou identificações de documento que são feitos o bloqueio. Né? Entendendo que existem vários tipos, né? O bloqueio direto, que aí você pode explicar melhor, que é a ferramenta que você trabalha, todas fazem, né? A gente sabe disso. Então, assim, existe o bloqueio parcial, que ele depende de uma aprovação de um gerente superior, ou seja, se eu vou mandar para o meu e-mail pessoal. Aí o cara fala assim, não, você não pode anexar nenhum documento que tenha confidencial no seu e-mail pessoal. Mas assim, não, mano, você é um cara que eu preciso trabalhar com isso. Você manda a justificativa para o teu gerente via a própria ferramenta, né? Assim, mais ou menos que funciona. E o cara vai lá e dá autorização, né? Essa é uma das formas, é a forma de quarentena, né? E a forma de a resposta a incidente, né? Aonde também até você pode pedir uma certa urgência naquilo ali. Então é toda como a gente falou, né? Uma tarefa interminável, né? Todo dia tem novidades, cada dia, né? Tem tarefas que ficam acumuladas para dar continuidade. Legal. Outra coisa que eu vejo assim como desafio, né, já mudando um pouquinho o foco, assim, mas mantendo em cima do LP, óbvio, que eu vejo que tem muita empresa que compra as ferramentas, né, porque muita gente acha que comprar DLP é como comprar antivírus. O cara chega lá, compra antivírus, instala nas máquinas, agora está seguro, nada mais passa aqui, não entra mais vírus, e não é bem assim. Aí o cara acha que é assim, não, eu vou comprar o pacote Office, pronto, agora eu vou editar documento, vou fazer planilhas gigantescas. Também não é assim. Tudo tem que ser configurado e dado a sua necessidade. E da mesma forma, eu acho que é o DLP. Um dos problemas que eu tinha, acho que você pode elucidar até com um exemplo que talvez você tenha tido aí já,
É a questão que uma vez eu sofri, que eu cheguei lá, uma empresa comprou um DLP, eu estava auxiliando na implementação desse DLP, e quando foi ver, a gente perguntou, tá bom, e quais são as políticas de DLP que você quer que implemente? Ela falou, não, eu quero, só pode colocar o básico. Não, mas como assim o básico? Porque o DLP é um pouco diferente, acho que seria legal você explicar pra galera como é que é esse basicão aí do DLP, o que tem que ter de política básica, de implementação, enfim. Isso, boa pergunta, bacana. Então, né, tem que ter um trabalho em equipe, né, onde a maioria das vezes entra o pessoal do jurídico, o pessoal de recursos humanos, ou até o pessoal de infra também, né, porque tem que, por exemplo, que tipo de companhia ou que tipo de organização é essa, né, no caso, é uma organização financeira, é um órgão do governo, então o DLP ou a configuração do DLP vai variar do tipo de trabalho ou qual o tipo do dia a dia daquela companhia, né? Se a companhia, qual a A maioria gente da chama de informação que business, tem lá né? Vai dentro? depender do core business, né? Do negócio da empresa, né? Isso, o português está fugindo um pouquinho aqui, mas tô lembrando. Rapaz, fica tranquilo. O que você está sentindo agora, eu senti 2 semanas atrás, né? Fica tranquilo com isso aí. Mas, então, vai depender do tipo de business, do tipo de negócio que a pessoa vai ter, mas não existe o basicão. E, inclusive, não vai. É quase, eu diria, quase, não impossível, mas é raro você ver um sistema DLP igual ao outro, né? Porque vai depender, mas você citou uma parte importante aí, é o trabalho de equipe. E é isso que se torna gostoso, né? Você tá fazendo a sua função, aonde todo dia você vai lidar com uma pessoa diferente, de outro departamento, de outro tipo de objetivo, né? E aonde a força vai fazer a diferença, né? Ou seja, ó, preciso que bloqueie esse tipo de informação, a gente vai focar em tipo dessas palavras, os recursos humanos precisa saber que tem que isso aqui, ó, a parte de salário, isso aí. A pessoa do financeiro vai falar, ó, esse tipo de planilha não pode, tem que ser controlado e dessa forma. Então, junta o todo, né? Passa o pente, né? Como a gente fala, e no final produz o ajuste, né? Onde você cria uma política bem mais severa e é onde você vai afinando aos poucos até ficar do nível que o negócio precisa, né? Que o business precisa. Eu deixo aberto aí, eu passo a palavra se alguém quiser. Legal. Ó, Eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já teve algum caso específico, aí até vai um pouquinho em conjunto com uma das perguntas que o pessoal fez aqui. A questão é a seguinte, que a gente utiliza várias ferramentas para pegar, por exemplo, um Zero Day, um CryptoLocker, que já foi assunto de vários diversos webcasts aqui nossos, né? Todo mundo vem sempre com a pergunta do CryptoLocker, é fantástico isso. certo. Mas enfim, existe alguma forma de utilizar o DLP? Ele serve para esse tipo de função ou tem como utilizá-lo para visando o bloqueio de um Zero Day, CryptoLocker, alguma coisa assim? Opa, que pergunta, hein? Assim, ó, bom! Então, ah, então, é o seguinte, né? Essa pergunta aí do Alcion é bem. Não vamos falar que eu escuto ela todo dia, mas a gente escuta ela usualmente. O desenho do DLP, ele é para identificar onde estão as informações e proteger o vazamento de informação. A parte de bloqueio ou contra o vazamento ou contra a invasão de malware é geralmente feita por uma solução de proteção, né, do ambiente, né? Um threat protection, vamos falar, né? Uma engine de antivírus, entre outros. O DLP, sim, você consegue identificar aquela informação baseada no código, baseada em critérios. Mas você tem que lembrar que cada requisito, cada necessidade da companhia que você precisa, ela vai ter um custo. E a gente está falando custo monetário, não custo de dinheiro, né? É aquele custo de hardware, né? Ou seja, você precisa que seja buscado por um malware no teu ambiente, ok, mas você vai precisar, você vai dedicar, ou realmente você tem como dedicar
aquele recurso de hardware para fazer essa pesquisa ou para fazer essa procura, né? Então, muitas vezes acaba saindo mais caro, né? Porque você está usando a solução para o desenho, a solução foi desenhada para um objetivo, aonde consegue obter o que você precisa, mas não foi destinada para aquilo, né? Então é algo que gera bastante, não diria como que bastante divisão, né? Tem pessoas que falam que vale a pena e tem pessoas que falam, não vou usar vou ter que colocar minha máquina em mais memória, vou ter que colocar um servidor bem mais potente para conseguir esse resultado, aonde eu prefiro usar uma solução de proteção avançada, né? Advanced Threat Protection, e etc., como tem outros no mercado. Mas sim, o DLP ele funciona de duas maneiras. A proteção em dados depende, né? Tem vários DLPs no mercado, claro, e a gente está de maneira genérica o conceito geral, mas vamos dizer que o DLP aí ele consegue ver tanto a informação que está no sistema descansando, né? Como a informação que está em movimento. A que estaria em movimento no caso, né, seria mais a questão do tráfego, a questão que quando está sendo enviado um e-mail, etc. Mas se aquele arquivo e você vai tentar fazer uma descoberta no teu ambiente com aquilo e você tem os critérios que condizem, que bate com a questão do CryptoLock ou qualquer outro malware e você consegue fazer um match disso aí, sim, você pode utilizar. Agora, como a gente mencionou, né, esses ajustes ou essas customizações são feitas, né, aos poucos e muitas vezes o usuário vai ter que tentar ajustando isso aí, então ele precisa meio que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado de código, de programação, um pouquinho de conhecimento na área de malware, etc, para ele conseguir esse objetivo. Mas o gostoso do DLP é que você nunca para de estudar, né? Às vezes eu comparo com medicina, né? Você é quase um doutor, né? Você não pode parar de estudar. Eu acho que nossa área de segurança da informação, ou de TI em geral, você não pode parar de estudar. Então, é um desafio. Você é o administrador de DLP e você quer obter esse resultado, então o mundo é seu, entendeu? Você tem a faca, o queijo e o garfo lá. Só precisa cortar e fazer o restante, entendeu? Então tá contigo. Eu passo a bola aí. Guilherme, tem várias ferramentas hoje de DLP no mercado, de vários fabricantes diferentes, vários tipos diferentes. Tem como classificar essas ferramentas em, por exemplo, áreas ou ações diferentes ou tecnologias diferentes? Como é que tem hoje no mercado assim, nível de maturidade? Obviamente que não falando exatamente em marcas, mas assim, tem algumas que são mais evoluídas e outras menos, ou atacam o problema de uma forma um pouco diferente? Isso, com certeza. Tudo depende, acho que começa da questão do requisito, né? Que tem que ter o apoio do pessoal do jurídico, né, Martinelli? Com certeza. Também tem que ter o apoio do pessoal do financeiro, né? Tem que ver qual o tamanho do budget, né? Não tem como dar um passo maior do que os pés, né? Por exemplo. Mas sim, vai ter todo o nível, né? Se o requisito mínimo é ter um DLP para proteger um departamento, você não vai ter como colocar uma infraestrutura que vai precisar de equipamentos físicos, entre outros, que gera um custo, onde a operação é pequena, né? Onde seria o small business e etc. Onde você tem uma operação gigantesca de data center, etc., ou de empresas gigantescas, né? Que sim, você vai precisar, para ter aquele objetivo, um investimento maior, também como uma proteção, uma camada de proteção mais efetiva. Mas tem para todos os bolsos, tem para todos os interesses, todas as necessidades, né? Mas é como encontrar um termo comum, né? E é onde a gente entra um pouquinho, né? Geralmente o pessoal me pergunta, mas DLP é só para empresa? Aí quando a gente conversa, geralmente você encontra alguém na rua, você conversa, ou um amigo, uma nova amizade e tal, e você começa a explicar como é que o DLP funciona, ele fala, mas e pro meu computador de casa? Como é que eu faço para proteger? Então, eu passo essa pergunta aí pros colegas, se alguém desejar passar essa resposta. E pro computador de casa, como é que a gente faz? Na verdade, Guilherme, eu queria ver com você aqui, antes da gente entrar nessa questão do computador de home user, aqui no Brasil, por exemplo, uma das medidas do DLP é você retirar, por exemplo, todas as entradas USB da máquina,
fazer filtros de e-mail para que você não possa perder. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Certo. E isso a gente vê em alguns filmes, agora até o filme do Snowden, que na hora que ele quer tirar os documentos da NSA, ele põe num cubo, joga para o segurança, passa no detector de metal para ele não ter metal nenhum, Certo. e aí depois pega o cubo com segurança que tem o cartão de memória. Ok. Isso seria uma medida de conter vazamento. Agora, no Brasil, isso é muito complicado porque, primeiro, você tem que ver como é que você vai proceder com as revistas, né? Em bolsa Certo. feminina, em equipamento, em pessoa, no funcionário, né? A Aham. questão do bring your own device. Até que ponto você pode exigir que ele tenha um software que monitore tudo que o computador está fazendo, além da rede? É bem complicado, tem que ter um jurídico muito forte e atento na hora de implementar DLP no Brasil. Não dá para você falar de DLP no Brasil longe de uma análise trabalhista ou de uma análise até civil, de você não ter uma invasão de privacidade, alguma coisa assim. Óbvio que a contramão é verdadeira, porque se o funcionário ele fere uma política de DLP instituída, inclusive no contrato de trabalho dele pode ter, né, as cláusulas da DLP que da empresa adota, isso é extremamente recomendado, inclusive, se ele ferir, justa causa. Não tem nem o que Isso. pensar, não, entendeu? Mas é muito sensível esse assunto no Brasil. Você tem que ter claim para o funcionário antes dele acessar um servidor, uma pasta de resguardos, eu diria. Você tem que agir preventivamente e toda decisão que a equipe de DLP ou que a empresa for tomar com relação a DLP, você precisa de uma análise jurídica para saber os impactos que isso pode causar. Certamente. Isso. A questão começa também com o treinamento, né? Com a especialização, a certificação daquela pessoa, até aplicando aquelas condições de segurança que o Alcion começou no início, né? Ele mencionou as diretrizes, né? Na segregação, na especialização da pessoa, no rodízio de trabalho, né? Mas sim, a parte de explicar quais são os limites, ou por que aquilo ali está dessa maneira, né? Ou que o sistema está sendo monitoreado, né? Isso acredito que até boa parte dos empregadores já tem isso aí, né? Uma mensagem automática que fala, esse equipamento está sendo monitoreado e as informações estão sendo registradas, no caso, né? Então, aí e tem até aquela questão, né? Aqui nos Estados Unidos isso é bastante comum, a questão do no disclosure information, né? Ou seja, informações que são vistas não podem ser compartilhadas fora da questão, né? Então, volta a mencionar como você falou da questão do Snowden, né? Daquilo ali. Para ele, eu acredito pro Snowden, né? Até na DEFCON a gente teve uma discussão bem bacana de algo parecido. Eu estava na plateia lá escutando, né, o pessoal. Pode ser, né, que ele tentou de outras formas e não conseguiu, né? Então, sim, a segurança física é uma camada, a segurança eletrônica é outra, porém a confiança, né, ou a cadeia de confiança entre os usuários é algo que vai fazer uma diferença, né? Sem dúvidas. Mas da parte de jurídico, é muito importante os departamentos estarem trabalhando alinhado, né? Eles estarem trabalhando em conjunto para conseguir esse objetivo, né? Para conseguir, por exemplo, o acesso do DLP, né? Você consegue, como que, dependendo da solução que você está utilizando, você repassar isso aí para esse departamento tem acesso a essa forma, aquele outro departamento vai precisar fazer isso, e no final, né, você consegue obter o resultado baseado no requerimento que aquela companhia tem que lidar, né? Então, eu ficaria a minha pergunta, Martinelli, não sei se respondi a tua dúvida primeiro. Assim, eu concordo com você em tudo que você falou, só com exceção de que nem todas as empresas têm essa maturidade que você vive, eu diria aí, entendeu? Isso. As empresas no Brasil, elas só as grandes empresas que aplicam a tecnologia na acepção da palavra. Muitas têm
apenas acham que ali é uma máquina de escrever eletrônica, né? Então, eles não têm essa noção toda. As grandes empresas, por exemplo, elas trabalham muito a prática de tailgating, por exemplo. É coisa que, se eu for falar numa empresa hoje aqui, você não... Em momento nenhum você vê uma preocupação com isso, né? O tailgating é a pessoa que entra na empresa aproveitando a roleta ou a porta aberta por outros funcionários, porque ela não tem crachá, não tem nada. É o Certo. acesso físico, né? Assim, eu queria te perguntar, Guilherme, sobre o treinamento do pessoal de uma empresa que adota DLP. Você acha que todos os funcionários passam ou devem passar por esse treinamento? Essa capacitação, ela é uma capacitação técnica e também jurídica, no sentido de, olha, gente, agora é uma norma, você estou falando que ninguém vai ensinar lei trabalhista para ninguém, mas só falando, vocês vão assinar um aditivo de contrato de trabalho, então agora vocês têm que saber que se você sair com um pendrive no bolso, e esse pendrive for verificado e for vazamento de informação, você pode ser demissão, enfim. Você acha que tem... Aí os funcionários são treinados, a capacitação da equipe? Sim, com certeza. Eu acho assim, a parte de treinamento, a parte de estudo, né, é uma parte fundamental. A, uso, a, Aquele usuário, né, ele tem que ser treinado, ele tem que entender o porquê. E até porque com a ajuda dele, né, o resultado vai fazer uma diferença, né? Então acho que a conscientização daquele usuário é fundamental. Agora, além disso, né, ele tem que ter essa oportunidade. Por exemplo, só colocar uma solução para fazer essa proteção contra vazamento de dados. E a pessoa está ali, pega de surpresa, né, no caso. Eu acho que com o apoio daquele funcionário ou com a questão da confiança, né, faz uma diferença. E até entra um pouco a parte cultural, né, Martinelli? Então, assim, eu acredito que é um conjunto, o apoio tem que estar trabalhando em conjunto para ter um resultado positivo, né? Aonde também entra a parte de segurança física, né, na parte de monitoramento de câmeras e tudo aquilo. Então, assim, se o funcionário está mal intencionado, como a gente tinha mencionado no começo, né, tem um funcionário que passa aquilo por acidente, ou um funcionário que está mal intencionado e está com aquela intenção de vazar essa informação, e tem um apoio, né, de uma segurança física, a pessoa pode ser questionada, né? Ou por que aconteceu isso? Ah, esse incidente foi gerado, né? Então, a parte jurídica, eu acho que é o ponto final, né? Bate o martelo quando a pessoa é pego no flagrante, no caso, né? Então, não sei se ficou de boa, foi o que você tinha mencionado. Legal. Bom, Guilherme, não sei se alguém tem Guilherme, alguma rapidinho, pergunta. só Fala. uma dúvida que eu tenho, Guilherme, saindo até um pouco da área jurídica, você Manda falou ver. isso agora, me gerou uma dúvida aqui. Se por um acaso, são duas perguntas. Certo. A equipe de DLP tem um centro de resposta a incidente? Quando é verificado, eles mitigam esse incidente? E a segunda Bacana. pergunta é possível que alguma informação de rastreamento seja colocada em arquivos sensíveis para que, se vazarem, você possa rastreá-los? Ok. A primeira pergunta, sim, tudo vai depender, né, da opção de negócio da companhia ou com a necessidade do nível de proteção. E sim, em termos de pesquisa, do modo geral, né, existem companhias que têm equipes de respostas e tem companhia que o gerente de DLP é que faz aquela função, né, no caso. Mas sim, é importante a remediação daquelas informações para poder gerar o resultado final, né? Até se você vai optar, classificação da informação, no caso, né? Você vai classificar aquela informação entre confidencial e não. E o que for confidencial, você até pode fazer a questão, ó, aconteceu esse incidente, que se for um acidente que não aconteça novamente, e aquele usuário, acredito que na boa parte das vezes, não vai fazer aquilo novamente, né? Seria o lado educativo, como seria aquele lado se aquele usuário débil, né? Aquele usuário malicioso está tentando fazer algo e isso aí acaba sendo descoberto, né? Seria a primeira parte. A equipe de respostas de incidente é fundamental nisso aí. E a tua segunda pergunta, se tem como fazer um track. É aquela questão. O DLP, ele vai fazer... Você faz o rastreamento da informação, né, básica.
aonde existem vários complementos ou inclusive outras tecnologias que são integradas, né? Tem várias no mercado, inclusive bastante interessantes, né? Aonde você pode ter uma informação inteligente adicional sobre o uso daquele arquivo, por quem foi utilizado, quantas vezes foi utilizado. Isso aí é um complemento, vamos falar, dependendo da solução que você optou, certo? E se você opta em fazer essa integração, você vai deixar a sua solução DLP mais completa ainda, certo? Então, além disso, não que vai acontecer um track da informação, mas você vai acontecer como é que está o comportamento do uso daquele arquivo, né? Porque ele foi acessado aquele dia daquela forma. E gerou um incidente. Então, isso é bacana, né? Então, de um modo geral, a ideia do DLP não é espionar ou tá como que monitoreando as pessoas, né? A ideia do DLP é deixar que o objetivo do negócio ou do business, né, seja feito de forma com regulamentos jurídicos e a companhia esteja protegida, né? Porque quem não deseja ter um vínculo de segurança com uma organização financeira, um banco, por exemplo, você tem essa confiança com ele e você sabe que ele está protegendo as suas informações. Isso é bacana, né? Aqui nos Estados Unidos, de um modo geral, quão triste você iria ficar saber que você fez um negócio, uma compra numa companhia, houve um vazamento de informação e sua informação está disponível fora, né? Então você deseja que aquilo seja protegido, você quer que sua informação seja guardada e é uma questão de confiança. Então você sempre tem a opção em optar por quem está te protegendo, né? Então isso fica em todos os níveis, né? E de um modo, eu só queria complementar com um dado aí, né? A encriptação dos dados, que é utilizado bastante, né? Quando eu fiz aquela pergunta lá, o usuário doméstico, né? O computador pessoal, a encriptação vai dar essa camada extra de proteção. Aí fica a dúvida, né? O DLP consegue observar os dados encriptados? Então isso é bem bacana, né? Tem bastante possibilidades aí dentro dessa questão de integração e de expansão. Ficou legal? Foi de boa a resposta, Martinelli? Ficou claro? Rapaz, mais claro impossível, né, assim. Mas eu queria saber mais, de repente, eu entendi tudo que você falou, mas a foto, o Gilberto tinha comentado comigo daquela informação da EXIF, não tem? A EXIF, que é um metadado que fica na imagem. Alô? Tá cortando. Gustavo? Arquivo da foto. Tá? Gustavo, falhou o seu comentário. Tá. Você falou do EXIF e aí depois cortou tudo. Então, o EXIF é aquela informação da imagem que você consegue, por exemplo, se roubarem sua câmera, você consegue achar quem está postando imagem da sua câmera, porque o EXIF ele é único no mundo. Certo. Existe como você... eu estou falando uma coisa meio Missão Impossível, tá, Guilherme? Claro, assim, com certeza. igual aquele Nível negócio da Matrix. Stanok no primeiro filme do Brian De Palma, que Muito bem. na hora que você acessa o arquivo, já comunica com a informação GPS e em 5 minutos aparece a Interpol ali, entendeu? Mas assim, é uma coisa nesse sentido de verificar. Eu entendi o que você falou do monitoramento proativo do arquivo enquanto no seu domínio. Mas enquanto Certo. sai do domínio, uma forma, cara, assim, tipo uma macro do Word, de quando você vai clicar duas vezes, ele vai enviar um e-mail falando, eu estou em tal lugar, enfim, essas coisas assim. As possibilidades, Martinelli, são... Eu não diria infinitas, mas bem próximo, né? Você pode fazer uma indexação tanto baseado no conteúdo, baseado no hash, baseado na... Inclusive, né, tem soluções no mercado hoje em dia que fazem até a identificação de imagem. Ele consegue ver que imagem está naquele documento ou no formulário, né? E se isso aí é compatível, né, com o que está. Então, é bacana. Tem a questão de inteligência, não inteligência artificial, né? Mas de você usar a questão do metadata, né? A questão daquele documento tem esses parâmetros e ele sempre segue essa linha de pensamento. Então, se você encontrar isso aí parecido, essa informação é confidencial. Então, mas assim, é uma questão de
de necessidade, né, de segurança. Se é um departamento que cuida de patentes ou de código-fontes, no caso do negócio, e precisa ter um nível elevado de segurança, porque aquilo ali é o coração, você vai ter que fazer esse investimento para fazer essa questão essa necessidade dessa detecção, né? Mas sim, Entendi. é possível você tanto usar a engenharia do DLP, ou o conceito do DLP para te proteger, como você pode utilizar soluções extras ou adicionais para você ter uma solução completa. Mas o o desenho do DLP geral, das soluções hoje existentes no mercado no modo geral, é proteger contra informações confidenciais, né? E é uma camada extra de proteções contra vazamento. Esse é o desenho. Porém, as possibilidades que você vai utilizar isso aí são diversas, certo? Agora, você pode utilizar bastante soluções disponíveis já no mercado para você fazer essa segurança cada vez mais severa ou se é realmente necessária, incluindo a tecnologia que você falou de tirar a foto da tela, utilizar a câmera, ou até a solução de ter monitoramento de segurança física próximo do usuário, né? Aí onde vai entrar a questão da possibilidade jurídica, se realmente as leis permitem que seja feito isso, ou até a conscientização do funcionário, né? Do colaborador, no caso. Guilherme, Ok. Gustavo, posso... Pode. Deixa eu te fazer uma pergunta agora para o pessoal também que está nos escutando aqui, nos assistindo. Assim, quem está pensando agora, nesse momento, em fazer a implantação ou está pensando em desenvolver um projeto de DLP, o que ele não deve fazer? Quais são os erros mais comuns que acontecem na implantação de um DLP que as pessoas têm que passar longe deles, né? Que você já tem visto com a sua experiência, quais são os erros mais comuns e mais que as pessoas podem evitar? Pô, cara, você é a ovelha negra, hein? Fica, assim, é muito importante, né? E até interessante que a resposta, né, já foi até mencionada, tanto pelo Alcion como com o Martinelli, né? A questão é importante a parte de necessidade de recursos, né? Por exemplo, ele precisa de solução, porém não tem os recursos de hardware, ou não tem como bater os requisitos, né? Então fica essa questão, né? Então é muito importante que, se você vai fazer esse investimento, né? Então fica aquele questionamento, mas é preciso investir, porque do que adianta eu ter uma solução que tem um potencial alto, porém eu não tenho como deixar isso aí porque eu optei por usar um requisito mínimo de hardware, né? Então, isso aí acontece essa questão de, algumas vezes, né? Você observa tanto em fórum, até o pessoal mesmo da nossa área, né, de DLP ou de pesquisa, vê essa certa dificuldade, né? A outra questão é a parte de condicionamento, ou a parte de treinamento, né, de conscientização do usuário. O porquê que está sendo feito aquilo, né? É porque a companhia está expandindo, precisa ter aquele negócio que continue, e esses são os requisitos. Então, fazer um treinamento objetivo, um treinamento que explique, né, quais são as diretrizes do DLP, o que é que vai ser feito dali, né, e contar com esse apoio do pessoal. Então, esse seria o segundo ponto, né. O segundo ponto é a questão do estudo. Como a gente conversou um pouquinho, né, eu até peço desculpa se às vezes a gente mencionou algo um pouquinho mais técnico, etc, mas, assim, essa parte do estudo, ela vai ser algo bem que nunca vai acabar, né? Você vai precisar fazer o ajuste a todo momento, você vai precisar estar estudando ou tentando entender o teu ambiente, e é muito importante, né? Porque quando você tem aquele ambiente que você conhece, ou aquele ambiente que você está tendo problema, vai ser bem ágil para você conseguir identificar o que é que está faltando, ou aonde é que está ocorrendo o problema, né? Mas esse desafio, né, por o DLP ser tão, vamos falar, soluções de DLP de um modo geral, ela ser tão extensa ou um pouco complexa, né, é onde é aquela necessidade de ter o estudo, né, ou o comprometimento do pessoal. Opa, manda ver. Guilherme, Oi? queria te fazer uma perguntinha aqui, até porque o nosso horário já está
Passando. meio que estourando ali. Não tá passou ainda não, mas assim, a casa é tua. Se quiser ficar 3 horas falando, a gente fala. Eu sei que aí tá cedo, né? São o quê? 5 horas da tarde, 6 aí? 7h52 ainda, mas ainda Aí, tá tá. sol. O solzinho tá acabando aí já já, né? Às 9 horas. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu vejo aqui uma dúvida muito grande, né? Você comentou que a questão da política, e esse aí, na minha visão, é o maior problema em implementação de qualquer DLP. Aí, como eu falei, caso eu esteja falando asneira, vocês podem me dar porrada. A questão da política tem que estar muito bem explícita, aliás, a política tem que estar explícita e muito bem coordenada para que um DLP funcione direito. Não Isso. adianta eu chegar lá e falar assim, né, que nem antivírus free você baixa na internet, né? Chega lá, instala, tá pago, vai funcionar. Tudo que é corporativo ele precisa de um tuning muito mais profundo que a gente imagina, ainda mais quando se fala de busca de prevenção de perda de dados. Dada essa visão aí que a gente tem, teve uma pergunta do pessoal aqui que vai muito em contra. A primeira coisa, né? Qual que quando que a empresa para e olha assim, poxa, preciso agora eu preciso de um DLP. Qual que é o momento decisivo que quando você conversa com o pessoal das empresas, fala assim, poxa, tá na hora de implementar um DLP. Ah, deixa eu... Então, assim, né? Essa pergunta, esse questionamento, ele surge, né? Lamentavelmente, quando acontece um vazamento. Essa é uma pena, né? Esse é o problema de você esperar que aconteça para poder ter essa necessidade. Porém, existe uma bastante, né? Isso é bacana, né? Existe também a questão do pessoal preventivo, né? Ele não quer que isso aconteça, ou até o negócio é muito importante, ou não pode haver essa breach, né? Esse vazamento. Então a pessoa opta por já prevenir e antes do negócio haja expansão ou até o início do negócio, ele já tem essa implementação do DLP, ou até existe o pessoal que, ok, surgiu uma oportunidade nova, porém esse outro parceiro, né, falou, ó, a gente só pode fazer esse negócio se você tiver uma proteção no teu ambiente por conta desse requerimento federal, ou local, ou judiciário, ou até uma questão de ele já tem essa política, né, até baseado em alguns problemas que já aconteceram no passado. Então, eu sempre falo, né, que a proteção contra malware, ela anda do lado da proteção da informação, né? Então, não é só proteger o teu ambiente contra dados, contra arquivos, né, ou artigos maliciosos, né, programas maliciosos, como também é importante você proteger a tua informação confidencial que está dentro do teu sistema. Você quer que aquela informação fique lá dentro. Bacana. Tá, só mais uma perguntinha. Acho que a gente podia aproveitar esse negócio e fazer um gancho. A gente podia para complementar, podia pedir para o Guilherme para complementar, assim, o DLP ele é também um uso importante dele é para fazer o compliance com regras e com regulamentos e normativas de segurança, né? Correto. E aí, assim, boa parte das vezes, a grande maioria das pessoas acha que o DLP ele se restringe simplesmente a impedir que alguém copie um arquivo no e-mail ou vaze o arquivo para o USB, quando, na verdade, o DLP ele tem uma capacidades extensas de procura de informações, então ele trata as informações mesmo dentro dos arquivos, né? Então, por exemplo, você pega uma instituição financeira que ela está sujeita aos regulamentos do PCI e DSS, né? O DLP ajuda essa empresa, por exemplo, uma das coisas que tem, uma das normas que tem no PCI é que a empresa financeira não pode guardar os 4 últimos números do cartão de crédito, nem os 3 dígitos dos verificadores. E uma solução de DLP consegue rastrear dentro dos bancos de dados e dos arquivos e etc e tal, qualquer ocorrência desses itens e avisar que a pessoa tem que criptografar aquilo ali, né? E outra coisa que a gente podia aproveitar também e falar é a questão também dentro das normas de regulamento, que você dentro das normas, tanto na ISO 27001 quanto na PCI, você tem que tomar controle com a permissão de escrita e permissão de cópia e etc. dos arquivos, e a solução DLP também consegue te ajudar a identificar como é que estão isso e como é que você tem que tratar isso aí, né? Consegue, sim. É a questão de você ajustar a tua ferramenta para o objetivo do teu negócio. Então, se você precisa identificar aquelas informações, né, no caso, você pode fazer uma procura,
dependendo do nível da solução que você vai, como foi uma das respostas, né, das outras perguntas, qual o nível de DLP, né? Então tem um nível inicial até um nível mais avançado, né? O quanto de camadas de proteções você vai precisar de ter no teu ambiente. E sim, o DLP, vamos falar, dependendo da solução, você consegue fazer integração para identificar até arquivos encriptados, arquivos que estão guardados ali em nível de segurança altíssimo, aonde você consegue falar, ó, o DLP é conhecido, ele consegue ver aquilo ali dentro, né? Ele consegue identificar por várias, né? Não teria graça se a gente passar todos os truques, né? Vamos falar, né? Os códigos ou as chaves masters, né? Que existe. Mas no caso, ele tem várias, no caso, usar uma tecnologia para poder identificar por que aquele arquivo estaria encriptado. E se ele está encriptado, ele não pode mover dali, né? Então, sim, você consegue ajustar tanto para ele ser focado nas informações que estão em movimento, quanto nas informações que estão armazenadas no ambiente, para no final você conseguir o objetivo do teu negócio, tanto de compliance, né? Seria o RIPA, o PCI que você mencionou, a ISO, a 27001 e entre outras, né? Então, algumas soluções de DLP até vêm até com os templates, né? Que você pode fazer uso disso aí, que já é uma ajuda, né? Baseado naquela pergunta do comentário do Alcion, do basicão, né? Então ele já te dá uma mão. Então geralmente você começa de um nível avançado, né? Ou de um nível bem, como é que chama? Severo. E você vai ajustando aos poucos até conseguir o objetivo que teu negócio necessita. Bacana, Guilherme. Pessoal, eu vou já encerrando aqui com vocês a nossa transmissão, mas na verdade não encerrando, né? Indo para as notícias já para não estourar o tempo aí dos nossos ouvintes, que senão o pessoal depois o tempo se estende bastante, fica meio complicado para a gente. Beleza. Tá? Então, pessoal, como de sempre, eu vou lançar as notícias aí para a gente falar, cada um fala uma notícia aí interessante da semana, que fala sobre segurança, tá, Guilherme? Que você não conhece nosso protocolo. E aí eu já vou lançar uma notícia, geralmente eu faço por último, mas é porque eu não aguento, cara, que eu fiz uma pesquisa esses últimos dias e até achei estranho o Sudré. O Sudré já tá até abrindo um sorriso, mas assim, eu fiz uma pesquisa profunda e não apareceu nenhuma vulnerabilidade nos últimos 15 dias da Microsoft. Vocês estão notando isso? Opa. Tá errado, você fez pesquisa no lugar errado. Você pode não, calma. Não, assim, ela não teve vulnerabilidade, mas ela conseguiu cagar o pau, como sempre. Ela sempre deixa a marca dela. O que aconteceu, pessoal? Todo mundo ficou sabendo dessa última atualização do Windows 10, aquele aniversário update que eles fizeram do dia 16 de agosto de 2016? Tem uma semana mais ou menos, né? Eu vi o problema da webcam? Não, ela tava dando freezing na máquina, tava dando pau na máquina mesmo, somente o restore da máquina tava... O da câmera foi mas era específico com hardware, esse do freezing não. Isso aí podia ser qualquer sistema de atualização de aniversário, algumas tiveram, tá? E aí foi engraçado, cara, foi assim, não adianta, os caras quando não conseguem resolver, eles terminam fazendo uma cagada de pau no final, mas enfim, eu tinha que dar essa notícia que eu fiquei assustado que não teve uma vulnerabilidade, nada. Não saiu nenhum MS-16 deles, cara, eu pesquisei, não achou. Então, assim, tinha que soltar. Falei, o que eu vou falar? E na hora veio essa notícia, dia 16, eu não aguentei. Eu falei, pô, tinha que ficar alguma coisa pra dar um bico nesses caras, né? Mas, enfim, essa aí eu vou passar agora pro Azevedo aí pra dar a notícia dele da semana, dos últimos 15 dias aí. A notícia que eu quero ressaltar aqui eu achei quando eu vi, eu falei, cara, é inacreditável. É o tal do Em Casa de Ferreiro, Espeta de Pau, né, cara? A NSA foi invadida, velho. Quando você pensa assim que a própria NSA é invadida, cara, você pensa assim, cara, eu até eu provoquei no Twitter nessa semana, porque, assim, a NSA é invadida e quantas vezes a gente cruza com um cara da área de segurança que jura de pé junto que vai dar 100% de segurança pro cliente, né? Mas eu achei interessante, assim, porque os caras foram invadidos, roubaram ferramentas e os caras não satisfeitos em roubar, as ferramentas ainda foram lá e publicaram na internet. As ferramentas são legítimas e funcionam, deixaram vulneráveis automaticamente uma porrada de
firewall da Cisco e da Fortinet. E aí os caras, no início todo mundo começou a dizer que era boato, não sei o que, não, depois eles foram lá e foram obrigados a confirmar de que a invasão foi legítima. Como é que eu tô no nome? Tô tentando lembrar o nome do grupo agora. Shadow Hunters, não. Shadow Hunters? Isso. Na Shadow Brokers. Shadow Brokers. Exatamente. E eu achei que assim, é o tipo da coisa assim, pra gente manter aquela coisa na cabeça assim, de que a segurança é um processo e que qualquer errinho, qualquer errinho, por mais besta que você cometa, alguém vai descobrir esse erro e vai quebrar você. Então você manter sempre o máximo possível de controle e tentar, como dizer, errar o mínimo possível, né? É imprescindível. Minha. O senhor agora ou sou eu? Não, você mesmo, eu ia falar que era Tá. você, passar a palavra para você agora. Não, legal. Bom, eu tinha separado também essa notícia, Alberto, que realmente é fenomenal, né? Você só esqueceu de falar uma coisa, cara. Tem uma coisa que é 100% segura, que é a urna eletrônica. É verdade. Você esqueceu disso, cara. Pô, impossível, é inviolável. impossível. As outras todas não tem, Se o tem Bill vulnerabilidade. falou, Lá não. eu acredito nele. Exatamente. Tão seguro quanto Windows. Exatamente. Tá dizendo que você sabe mais do que o Lewandowski? Você tá pensando o quê? Não. Mas eu tinha separado também essa notícia aí do ataque na NSA, que até eles estavam leiloando um pedaço lá dos códigos, algumas ferramentas eles estavam leiloando, né, sobre isso. Isso. Outra notícia que eu tinha separado aqui, que é uma notícia que afetou só 900 milhões de Androids, que é aquela falha do kernel, que acaba permitindo a interceptação de conexões de TCP. Na verdade, a falha permite que você preveja aqueles números de conexão, né, do TCP, e com isso permitiria que as pessoas, ou o atacante, conseguisse monitorar ou interceptar conexões. Quer dizer, uma falha grave, né, que veio acontecer uma semana depois da falha dos smartphones que trabalhavam ou que tinham processadores da Qualcomm. Então isso já era uma falha para os Androids, e aí agora veio essa outra falha que é mais grave ainda, né? E aí o pessoal tem que correr para poder atualizar seus Androids. É uma falha bastante grave disso, né? Para todos, praticamente todos, a partir da versão 4.4 do Android, dali para frente todas as versões são vulneráveis a isso. Martinelli, acho que é você agora. Martinelli, talvez aí, uma notícia. Bom, pessoal, vamos lá. Cara, a minha notícia, como sempre, é jurídica. Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele determinou que uma cliente insatisfeita pagasse comentário ofensivo no Facebook. Bom, até em Vitória já aconteceu isso, né? O consumidor se manifesta de forma, às vezes, excessiva e genérica sobre um ocorrido, e às vezes ele é condenado a retirar esse comentário, mas eu nunca vi condenação em dano moral para o fornecedor, né? Mas eu, sinceramente, acho isso muito perigoso, porque a liberdade de expressão, ela deve ser plena, deve responder a pessoa pela gravidade do que falou. Mas apagar o questionário, apagar o post sei lá, me lembra muito censura, né? De não poder falar. Essa pessoa vai ficar muito preocupada da próxima vez que ela for reclamar dentro dos limites da lei e do direito dela de um serviço. Mas, enfim... Não só ela, né? Qualquer pessoa que tá vendo essa pessoa sendo processada e tendo que ferrar, vai ficar meio na segunda agora. Quando que foi isso? Pode ser. Você pode vir a ser responsabilizado por algum post, alguma coisa que você se manifeste na internet, né? Mas eu não deixarei de manifestar em detrimento disso. Só dessa condenação, enfim. O que a gente já viu é que quando você reclama de forma objetiva, ou seja, você teve um problema, narrou o seu problema e não recomenda a marca, isso no momento nenhum pode ser coibido. Mas é isso, só fico alerta. Bacana. Guilherme, tem aí alguma notícia aí para passar pra gente aí, cara? Opa! Prazer, então, participar também da mesa redonda aí. Eu estava lendo, né, por questão de pesquisa, sobre o Detectox Crypto, né, o novo ransomware
que Pokémon. pede dinheiro em troca, né? O famoso, ele pede a recompensa, né? E ele pretende para algo relacionado com o tal Pokémon, né? O sucesso aí da garotada, né? Então, ele faz o upload da foto na sua tela, né? Então, ouvi dizer que até alguns engines já tem proteção contra isso, né? Então, quem desejar ler mais, só procurar por Detox Krypton Ransomware, né? Mas foi lançado recentemente, acho que é algo de nos últimos 2, 3 dias, né? Então, algo novo aí para o pessoal que gosta de pesquisar ou entender mais sobre o assunto. Bacana, Alcion, bacana. Eu vou botar aqui pro pessoal escrever o nome, né, para Alcion, o chat. Pois não. Tá? você viu que o novo Trojan bancário brasileiro faz uso do PowerShell do Windows? Eu vi essa aí, a minha terceira notícia era essa, mas como eu deixei Não. para o senhor, achei que é o senhor que fosse falar sobre isso. Eu também, rapaz. Eu falei, Alcion não deve estar tendo tempo para ler as notícias, não. Deve estar. Não, eu tô meio relapso esses últimos dias aí. Eu dei uma pesquisada, mas não, eu confesso que eu não fui a fundo, não. Passa aí pra gente então, pô. Vou passar, vou passar. Ah, É bacana. Então depois a gente comenta aí, eu jogo essa notícia aí no próximo. É que eu tenho uma certa. O pessoal não sabe que eu tenho exclusividade nas vulnerabilidades Microsoft. Entendeu? Então só. Hashtag Microsoft, só eu posso falar aqui. a prioridade é do Alcion. A gente reserva pra você, entendeu? Por causa a gente sabe do seu amor pela Microsoft. O dia que eu estiver passando fome e só tiver emprego lá, eu tô lascado, viu? É famoso. Pessoal, antes de mais nada, vamos aí fazer encerramento, fazer despedidas, né? Então, eu vou agradecer ao pessoal que acompanha a gente aí online, tá? Fazer agradecimento ao pessoal da Área 55 aí, do Hackerspace, a galera bacana que tá sempre trazendo informações novas lá, eu tô participando do grupo, galera, gente boa pra caramba. Né, de vez em quando reclamo que eu faço uma propaganda lá, um merchandising, mas eu juro que eu parei, tô parando com isso aí, não vou mais fazer publicação Boa. do SecurityCast não. Tá? Vou agradecer a mensagem de todo mundo aí, tá no nosso chat e durante a nossa transmissão. Vou agradecer a todos os participantes, né, principalmente ao Guilherme que se dispôs aí do seu tempo, né, para passar um pouco o grande conhecimento que ele tem, um pouquinho de tempo que a gente teve aqui junto, mas passar esse conhecimento que ele tem aí, que a gente buscou dele lá fora, né, nos encontramos na DEFCON, conhecendo lá e a gente falou, não, agora você vai ter que fazer um webcast com a gente, né, vai trazer esse conhecimento para a galera lá no Brasil. Agradecer, como sempre, o Sudré, o Azevedo e o Martinelli, que tá participando. Dessa vez a gente não pode falar mal do Azevedo, que ele está aqui, né? Então tem mais graça. E vou abrir agora espaço aí para o pessoal ir se despedindo. Dar a palavra primeiro para o nosso amigo aí, Guilherme, para fazer a despedida aí do pessoal, dar um tchau mandar um beijo para a mãe, para o pai e para todo mundo que for da família, né? Isso aí, cara. Bom, o prazer é meu, agradeço aí o carinho e o convite aí, a confiança, foi um prazer participar dessa experiência diferente aí. Algumas vezes deu uma frisada nas palavras, é a questão de trocar a forma de pensamento, né? Mas foi um prazer colaborar com vocês e ter essa mesa redonda aí, até as perguntas, né? Gostaria de deixar para o pessoal que quer aprender mais. Existe bastante informação, treinamento, até a questão da certificação sobre a área de DLP, né? Inclusive para o pessoal que deseja estudar mais, consegue me encontrar no LinkedIn, se quiser mandar uma mensagem ou pedir uma ajuda ou alguma ideia de aonde estudar, o que aprender, eu estou às ordens também, estou no grupo lá de vocês, lá aprendendo a ideia do Alcion, fazendo a propaganda, né? Então eu estou lá no grupo de vocês do Telegram, então fica à vontade de fazer as dúvidas lá, como o senhor tinha mencionado. E é sempre um prazer, né? Voltar para ter esse jeitinho brasileiro, o jeitinho de Brasil, né? A gente ouvir o português da gente, ou colaborar e ver que sempre há uma esperança, né? A gente aprender em equipe ou se unir. Então eu deixo essa mensagem aí, inclusive para o pessoal mais novo, para o pessoal que está numa área querendo trocar diário, querendo aprender,
sempre tenha esperança. Só a iniciativa sai de você, entendeu? Então, você tem que falar, hoje eu vou começar nisso aqui, esse é meu objetivo, e mete a cara que o mundo é teu, entendeu? Manda uma lembrança, um abraço aí pra minha família lá de Garanhuns, Pernambuco, o pessoal de Recife aí, arretado. E agradeço aí o pessoal do Área 55 aí, o pessoal aqui dos Estados Unidos também que estão me vendo, até meus amigos gringos aí que pediu a tradução simultânea, e o Alcion acabou, o Sudré, o pessoal não quis fazer essa tradução aí, amanhã eu vou ter que traduzir a conversa da gente. Mas foi um prazer, pessoal, e eu fico à disposição aí, se quiserem procurar no LinkedIn, para quem quiser desejar aprender mais, eu estou às ordens. É um prazer colaborar e também aprender com vocês também. Um abraço. Valeu. Vou passar a palavra aqui agora para o Azevedo. Obrigadão. Bom, galera, eu agradeço a presença de todos vocês. Ficamos um tempo de férias porque a galera viajou, depois nós esquecemos de marcar, mas agora a gente vai voltar, vamos voltar com força total até o final do ano. Agradeço a todo mundo que participou aí e esperávamos daqui 15 dias tem mais um. Um abraço. Super. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí por quem nos assistiu ao vivo e quem está nos assistindo também através do YouTube lá, que está gravado. Obrigado aos meus amigos aí, Alberto, o Martinelli, o Alcion, também o Guilherme. Obrigado aí pela participação. Você deslocado 4 horas de fuso horário para trás aí, né? Tá aí com a gente aqui. Obrigado, Guilherme, lá pelo nosso bate-papo. Obrigado, agregou bastante aqui, né, a todos. E a gente se vê no próximo, daqui a 15 dias, dia 5 de setembro, né, que acho que é a próxima data aí do encontro aí. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Por último, mas não menos importante, o Martinelli, antes que ele brigue comigo, porque da última vez eu esqueci ele. Falei, Martinelli. Pessoal, então tudo que já foi dito e mais um pouco, e até 5 de setembro, por favor. Não, obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter participado com a gente. Ô, Guilherme, prazer te conhecer. Muito obrigado pela sua contribuição com a gente. E vamos mantendo contato. Até a próxima. Obrigado a todo mundo. Até 5 de setembro agora. Valeu, um prazerzão aí, pessoal. Bom, pessoal, só para lembrar para vocês aí, então, fechando as despedidas, né, encerrando, lembrar do Security Cash News, que tá saindo direitinho, né, porque o Martinelli e o Azevedo estão gravando toda semana. Brincadeira, é uma piada, porque eles não estão gravando, a gente vai puxar a orelha deles, esse Security Cash News tem que sair, bem como até esqueci o nome do outro quadro, Security, o Sec... Hands-on. O Hands-on, obrigado, o Hands-on. Lembrar da nossa página, né, pessoal, securitycast.com.br. O nosso grupo no Telegram, aí que o pessoal está acessando, é o bit.ly/securitycast. Nós temos também nossa página no Facebook, que é o SecCast, né, facebook.com/SecCast. Nós temos o nosso canal no YouTube, que vocês estão acompanhando aí, até vamos pedir que vocês deem o like, né, no vídeo, gostaram, façam os comentários depois, aí principalmente acompanhem a gente e se inscrevam no nosso canal, que é o youtube.com/securitycast. E lembrando a todos que no iMasters, que é imasters.com.br/perfil/securitycast, e no soundcloud.com/securitycast, nós disponibilizamos nosso podcast para que vocês possam baixar e aí fazer aquela corridinha matinal ouvindo essa voz chata, né, do pessoal escutar no carro. Escutar no carro, né, pegar aquele trânsito bacana de São Paulo de 3h30 aí, aqueles trânsitos legais, Rio de Janeiro, só ouvindo a gente pelo menos matar uma horinha aí com essa nossa palhaçada. Então o nosso próximo webcast, como a gente comentou, vai ser no dia 5 de setembro. A gente vai colocar a votação no nosso grupo lá do Telegram, e aí vocês façam a votação e o tema será definido. Agradeço a todos novamente, agradeço novamente ao Guilherme aí e a todo mundo que acompanhou, e até o dia 5. Abração a todos, boa noite, tchau, tchau. Valeu. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Prazer, pessoal.